Hello, I'm Fernanda. Hi, I'm Leticia. We are your hosts, and you are at the Bilingual Coffee Podcast, the show that brings you all about raising bilingual children from the standpoint of two bilingual moms and language teachers. Toda semana nós vamos compartilhar um pouquinho da nossa experiência com a criação bilíngue e também abordar assuntos relacionados ao mundo do bilinguismo. Nossos episódios serão bilíngues, um pouco em inglês e um pouco em português, por isso o nome Bilingual Coffee. Join us! Grab your cup of coffee and get ready for today's show! A primeira infância é uma das fases de maior aprendizado na vida de uma pessoa. Nessa fase, a criança está exposta à linguagem oral o tempo todo e a aquisição da fala se dá de maneira natural. Já a linguagem escrita precisa ser ensinada. E é sobre isso que vamos falar nesse episódio. Hello, Leti. How are you today? Hello, Fê. I'm good. What about you? Everything is all right here, and I'm very excited for our episode today. Yes, because you are a master on this topic, right? Not yet, but I will in the future, hopefully. Yes, no, but let's say because you have been studying a lot, so every time that I listen to you talking about this topic, I get super excited because you bring some very interesting topics. So I think this episode is going to be amazing. Hopefully, yes. So before everything else, how did you start? Like, did you did you get based on something? Like, how did you decide to start? Like, well, I'm gonna teach Arthur how to read and write. So, what is the first step? Like, did you follow something, somebody, some approach? Okay, that's a very good question. Well, when I started studying about teaching kids how to read and write, I came across different approaches, I would say. So I decided to study different approaches to see what they believe in and how they work and you know the things they suggest. And what happened was that one approach would say something and another approach would say something else. So there were similarities and differences. So I really didn't know how to do or where to go. And then I came across the science of reading. Yes, and I think the science of reading is something very important for us to understand if we want to work with reading and writing. The science, and something that I have to say, the science of reading is not an approach, it's not a method, it's not a curriculum. The science of reading is the body of research. So it's the collection of all research that has been carried out showing how to teach kids how to read and write. And what is important about the science of reading is that they have some core components. And I think that this is essential when we think about this topic. And we have some musical background here, as you can probably listen today, as I have somebody here along with me. Yeah. But anyway, I was telling you that we have some core components. And it's basically 5 core components. So phonological awareness, which is the topic that we were talking about last episode. Yeah, so you mentioned what phonological awareness is and the importance of it. So the science of reading says that phonological awareness is essential for children to learn how to read and write. Then we need systemic phonics instruction. What does that mean? It means that we have to teach children systemically and explicitly how to read. It's exactly what you were saying before. Children won't learn how to read and write just because, I don't know, they are surrounded by books, for example. Yes, or just because they pick up a book, they open book and they look at the letters and they will pick up, they will learn how to do that. No, if we don't show them, if we don't teach them, if we don't say, well, this is the relation between sounds and letters, they will not learn how to read and write. Mm-hmm. Vocabulary, it's also essential. It's also important. And vocabulary is divided into 3 categories, basically.
So we can consider tier 1, it's what they say, yes. Just a minute, I have my student here. He wants to take part in the episode. Yeah, he wants to be part of the episode. Tell me. Oh, the TV isn't working. So turn off and turn it on again, and I'm sure it will be back, okay? So vocabulary is also very important because it's divided into 3 categories. They call these groups tiers, tier 1, 2, and 3. So tier 1 is the very basic vocabulary for daily conversation, like more concrete things like table, chair, window, door, yeah, very basic things that children pick up while they are learning, but while they are growing up and learning how to speak. Tier 2 vocabulary is usually related to, let's say, adjectives. So things like wonderful, yes, fantastic, awesome, because it's not something like just good or bad, you know, it's one level up. So this type of vocabulary sometimes need to be taught. So when I'm reading a book, for example, I can choose some words and I can work with this word. So let's say that the word is magnificent. Yes. So I can ask the child, do you know magnificent? Do you know what that means? Why, you know, the author decided to use this word here? So things like that. And tier 3 is very complex vocabulary related to research, science, some specific topic. Some specific, yes, that's right. So that's about vocabulary. Then should we teach the kids this 3rd topic? Not yet, Okay. because the science of reading says that this is something that will grow with them along their life. Yeah, because when we talk about reading and writing, it's not just in the first year of school. Children will keep developing these abilities throughout their school life and throughout their lives too. So when they reach university and they have to read scientific articles or something, then they will be developing tier 3. So this is something like it's an ongoing process. Okay, good. Then we talk about reading fluency. Yes, what is reading fluency? Reading fluency is the ability to pick up a sentence and to read it quickly, not just by breaking, sound by sound or word by word, but not just reading quickly, but then also understanding. Yes, which is reading understanding. Yeah, so it's a whole process that it starts at the basis with phonological awareness, phonics instruction, vocabulary, fluency, reading fluency, and reading comprehension. So when I came across the science of reading and I understood all these 5 components, then things started making sense. Then I could actually pick up those approaches and put them inside the science of reading and think, oh, okay, how can I actually use the approach now in relation to the science of reading? How can I put all the theory into practice? So that's basically how I started. E aí você escolheu alguma abordagem específica, depois de ver todos os tipos de abordagem que tinha, você escolheu, vou seguir essa abordagem, ou como é que você está fazendo? Ótima pergunta também. Na verdade, eu comecei por eliminação. Então, eu fui eliminando as abordagens das quais eu achava que não faziam muito sentido, né? Algumas coisas assim que eu pensava, digo, acho que isso aqui não está muito de acordo com o que a gente de fato precisa. E eu acabei narrowing down, né, afunilando para 2 abordagens. Então, o que acontece nessas 2 abordagens? Uma delas coloca que quando a gente vai ensinar a criança a ler, a gente precisa trabalhar, na verdade, assim, as 2 trabalham com a questão dos fonogramas, que eu acho que isso é uma parte essencial para a criança quando a gente fala de língua inglesa, né? Porque quando a gente fala de português, o português é uma outra língua que tem características diferentes, então a gente não tem como usar
as mesmas abordagens para as duas línguas. A gente vai poder, sim, se valer de coisas parecidas, aquilo que tu estava falando da consciência fonológica, a questão, por exemplo, de sílabas, né? A questão das rimas, né? Essa Isso questão funciona. da consciência fonológica, aqui no Brasil é trabalhada nas escolas com as crianças aprendendo português, porque no meu tempo não era. E agora o Certo. Bernardo não está nessa fase. Você percebe se na escola do Arthur eles trabalham consciência fonológica? Divisão de sílabas? Trabalham porque, sim, trabalham porque o Arthur já veio para casa com atividades de rima, por exemplo, me contou que eles estavam trabalhando rimas, Ah, né? tá. Então, por exemplo, o que rima com gato, sapato, né? Legal. Eles trabalham com aliterações, porque então o Arthur me disse, né, por exemplo, que eles estavam vendo lá na Semana do Gaúcho, palavras que começavam com o som de g. Então era gato, Hum, gaúcho, não me lembro exatamente as outras palavras. Então, sim, eles têm trabalhado no português. E eu acho que isso é muito importante, porque então as uhum, crianças acabam vendo, que as crianças bilíngues, que aquilo que é trabalhado numa língua, em termos, então, de consciência fonológica, pode ser aplicado na outra língua, né? uhum. Mas quando a gente fala, por exemplo, de inglês, e a gente vai ensinar a criança a ler através dos fonogramas, os fonogramas não é uma coisa que tem no português. O português, eu acho que ele funciona melhor com a questão das sílabas, né? Porque Uhum. ele é uma língua muito mais silábica do que o inglês. Então, no inglês, eles trabalham muito com a questão dos fonogramas, né? E o que são esses fonogramas? Nada mais é do que uma letra ou um conjunto de letras que vão representar um som ou mais sons. Então, o que acontece? Numa das abordagens, por exemplo, quando a criança olha para a letra A é um fonograma, né? Então, a criança vai ter que saber, por exemplo, que essa letra A, ela faz 3 sons. Então, ela vai fazer o som do E, O. Então, quando a gente pegar na palavra apple, cake e ball. Porém, essa abordagem não trabalha com o nome da letra, né? Então, essa abordagem diz que a criança não precisa saber o nome das letras, a criança precisa saber os sons, porque o nome da letra não vai ajudar na aquisição da leitura. Já uma outra abordagem coloca que é importante que a criança saiba o nome das letras. E já tem pesquisas, inclusive, mostrando que saber o nome das letras, que dar nome, né, às letras, ajuda na internalização, no conhecimento da letra e do som. Se a gente fizesse uma analogia, é mais ou menos como quando a criança começa a aprender, por exemplo, os animais. A gente dá nome para os animais e a gente coloca o som. Então a gente diz, por Uhum. exemplo, olha lá a vaquinha faz mu, mu. Eu não digo Uhum. simplesmente, olha lá aquilo, né, e Uhum. faz mu, mu. Não, a gente dá o Uhum. nome, né? Assim como, por exemplo, se a gente, no inglês especialmente, um cachorro, ele pode fazer sons diferentes, né? Uhum. Então, o cachorro, ele vai fazer no inglês, no português ele vai fazer au, au, né? No inglês ele vai fazer woof, woof, ou ruff, ruff, né? Então, assim, Uhum. a gente pode muito bem dizer para a criança, oh, look at the little dog. The dog goes ruff, ruff, or the Uhum. dog goes woof, woof. Então, o que eu estou Uhum. ensinando para a criança? Que aquele animal tem um nome e que aquele animal tem 2 sons. Porque o Uhum. cachorro pode fazer ruff, ruff, woof, woof. A mesma coisa pode acontecer com as letras. Eu posso tranquilamente dizer para a criança: this is letter A. And letter A represents the sound A, or the sound A. Né? Uhum. E aí o que acontece? Então, assim, então nós temos abordagens que trabalham com a mesma base, que são os fonogramas, mas que enxergam esse ensino um pouco diferente, né? Certo. Então, né, tu me pediu se eu estou seguindo alguma dessas abordagens, né? Na verdade, eu acho que eu estou fazendo uma mescla, tá? Porque o que acontece? Nós estamos trabalhando com abordagens desenvolvidas para trabalhar com crianças monolíngues, num contexto monolíngue lá nos Estados Unidos. Exato. Aqui no Brasil, nós temos um contexto de criança bilíngue. Então, eu não posso simplesmente pegar uma abordagem e usar ela aqui 100%, sem fazer nenhuma adaptação.
sem pensar em como trabalhar essa abordagem. Né? E você não conseguiu localizar nenhum estudo que trabalhasse com crianças bilíngues, certo? Isso é um assunto muito novo, né? Esse Não é um assunto existem, muito novo, não existe conteúdo que para alfabetizando uma criança bilíngue. O que a gente tem pesquisado é sempre focado na criança monolíngue. Então, Exato. dificulta um pouquinho a nossa vida porque a gente não tem a fórmula é assim, faz assim e assim que vai dar certo. Porque aí vai Não. haver as transferências também, como a gente comentou em outros episódios, as transferências na linguagem, eles acabam fazendo alguma coisa também na escrita. Não sei se acontece na escrita com o Arthur isso. Acontece o tempo todo, sim, sim. Então, eu acho que isso também pode ser. Vamos falar sobre isso no próximo episódio. Fiquem ligados aí que no próximo episódio a gente vai falar sobre transferências. Com Mas, então, certeza. isso é que o que dificulta um pouquinho, mas eu acho que o prazer que a gente sente quando vê ali o resultado, tá conseguindo fazer isso funcionar, eu acho que é muito massa, né? Exato, sim. E só para a gente finalizar, então, o tópico desse nosso episódio, né? Quando a gente fala, então, dessa questão das abordagens, é verdade, assim, tem estudos já atualmente, né? Mas muito poucos estudos. O que nós não temos é uma abordagem bilíngue. Né? Então, alguma abordagem que diga, tu pode usar assim ou tu pode usar assado, né? Então, eu acho que mais ou menos o que eu estou fazendo aqui é, entre aspas, criando essa abordagem bilíngue, né? E eu queria dar um exemplo aqui para finalizar. Por Por tentativa e exemplo, erro. tentativa e erro, Isso. tentativa e erro, exatamente. Lá, por exemplo, nos Estados Unidos, uma das coisas que eles colocam é que ao ensinar a letra E, né, que ela faz, então, a letra E, ela vai fazer 2 sons, mas enfim, quando a gente trabalha com o som do eles não consideram ou consideram algumas palavras pouco ideais. Então, por exemplo, que de repente na nossa concepção poderia ser, né, por exemplo, a palavra egg, né? Egg, eles não consideram uma boa palavra, porque esse E inicial, dependendo da região dos Estados Unidos, vai ser pronunciada de maneira diferente, vai ter um sotaque diferente, e ela não vai representar claramente o som do E. Então, eles também não consideram, por exemplo, a palavra elephant, porque elephant, eles consideram que na hora da gente tentar separar o som do E, é muito difícil porque tem o L junto, L, em função do tipo de sílaba. Né? Então, uma palavra que eles usam muito lá é a palavra edge. E aí, lendo e estudando sobre isso, porque esse é um dos próximos sons que eu vou trabalhar com as crianças, né? Eu fiquei me questionando, mas o quanto que as crianças vão saber ou vão compreender a palavra edge? Que sentido que Né? faz para elas, nesse, né? Num contexto infantil, não vai fazer muito sentido, né? Exato, talvez faça mais sentido lá, entende? Num contexto, não sei, nos Estados Unidos, talvez, né? Que Não eles sei, the utilizam. edge of the cliff, talvez eles tenham mais esse tipo de não sei, natural landscape, que ajude, né? Claro que a gente pode dizer, né, the edge of the chair, the edge of the table, mas assim, eu vejo que aqui, por exemplo, no meu contexto, não é uma palavra que eu uso muito com o Arthur, né? E eu acho que é uma palavra um pouco difícil também de ensinar nesse momento, de tipo, qual é o sentido mesmo, né? E aí eu fiquei me questionando, por que não usar a palavra elephant para essas crianças bilíngues, porque é parecida com elefante, não é o mesmo som, quando a gente pega elephant e elefante, não é o mesmo som, mas o som é muito parecido. Né? Então, eu acho que a gente precisa considerar. Aí tu vai me dizer, tá certo, tá errado? Não E isso sei. que tu tá pegando o Arthur que escuta inglês desde que nasceu, mas se você for pegar num contexto, Exato. uma escola bilíngue do Brasil que queira alfabetizar em inglês, vai pegar criança ali que de repente é o primeiro, o segundo ano dela tendo contato com o inglês. Então, ela vai ter ouvido egg ou elephant com muito mais frequência do que é. Dificilmente numa aula de inglês de 40 minutos, uma hora, a escola bilíngue é mais Sim, tempo, mas mesmo claro. assim, né? Uhum. Qual é a probabilidade dela ter ouvido edge na escola? Então, faz muito mais sentido utilizar um animal, uma comida que faz mais sentido para ela, né? Então, Exato. você está num contexto que você está criando o Arthur bilíngue, mas você pega uma criança, vamos usar esse método para uma escola bilíngue.
já vai complicar usar a palavra ed, né? Eu acho que sim, eu acredito que sim, né? E ao mesmo tempo, obviamente, a criança ela tem essa capacidade de aprender rapidamente, né? Uhum. Mas eu também acho que ao invés da gente de repente passar um tempo ensinando esse vocabulário, né? O que que Uhum. significa e tudo, a gente pode partir de uma palavra que já é conhecida para E eles, foca no que né? interessa. E foca no que interessa. Porque, assim, esse processo de aprender a ler, de associar o som à escrita, não é um processo simples. É um Uhum. processo que requer. Então, assim, eu não vou descartar a palavra ed, no sentido de, Uhum. tipo, essa palavra não vai aparecer, porque é uma palavra que tem um som simples, um som puro ali no início, e é uma palavra que eu acho que ela pode aparecer na sequência. Né? Uhum. Então, isso é o que eu pretendo fazer quando eu começar a trabalhar com esse som. Eu vou apresentar o som através da palavra elephant, né? Eu Uhum. não vou separar a sílaba corretamente em inglês, porque em inglês eu deveria falar elephant, né? Mas Uhum. eu vou pegar, vou fazer mais ou menos como no português, então eu vou fazer uma adaptação e eu vou Uhum. separar esse E do L para a hora de falar elephant, É. é elephant, né? Uhum. E com o passar do tempo, a palavra ed vai entrar, né? Então, assim, é uma questão que, ao meu ver, é fazer uma inversão, é conseguir pegar palavras para apresentar algo novo que faça sentido para a criança, que a criança possa lembrar desse som mais Uhum. facilmente, né? Do que simplesmente apresentar uma palavra que daqui a pouco eles não tenham tanto conhecimento e não vai fazer tanto sentido num primeiro momento. Vamos ver se vai Amazing. dar certo, né? Amazing. Gente, não percam o próximo episódio, que a Fê vai dar na prática o que ela tá fazendo, como é que ela começou, como é que tá, se tem alguma troca, que eu tô curiosa para ouvir tudo isso. Nos Vamos vemos no lá. próximo episódio. Até o próximo. See you there. Bye See bye. you! This has been the Bilingual Coffee Podcast. We can't wait to have another bilingual coffee next week and have you here with us. Se você gostou desse episódio, segue a gente aqui e compartilhe esse episódio com um amigo. Nos ajude a espalhar nosso amor pelo bilinguismo e pela criação bilíngue. Thanks for listening.